Você já entrou em alguma casa e teve aquela sensação de que ela não tinha identidade? Que poderia ser de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, de tão impessoal que ela é? Eu sou Brenda Lima, arquiteta fundadora da metodologia Casa Consciente, e hoje eu quero conversar com você sobre a patologia da lei do menor esforço aplicado nas nossas residências. Lembrando que eu não estou aqui para criticar que busquemos o conforto em nossos lares. Pelo contrário, não é sobre conforto, é sobre a gente confundir o conforto com estagnação. E aí, nesse processo, a gente acaba perdendo a conexão com os nossos ambientes internos, com a nossa casa, com quem compartilhamos o nosso lar, com a nossa rotina, com a nossa própria essência. Quando não nos envolvemos mais com as nossas casas, elas começam a perder o significado, ou começam a ser um reflexo da nossa alma desconectada. A desconexão de uma casa denota também a desconexão de nós conosco. Isso se intensificou com a industrialização da construção civil, casas e apartamentos erguidos em série como produtos. Projetos que só priorizam lucro, velocidade, padronização e esquece do mais essencial, o bem-estar e a identidade de quem vai habitar essas construções. E quanto mais nos desconectamos de nós mesmos, mais a nossa casa fica parecendo um cenário e aí ela já não fala mais de quem nós somos, apenas repete tendências superficiais. Os nossos antepassados construíam suas casas como um ato coletivo e cheio de sentido. Convidavam-se os vizinhos, os parentes, os amigos, e aquela construção era um evento onde só não se erguiam paredes, mas se criavam laços, trazendo sensação de pertencimento e envolvimento com a comunidade local. E aí a casa já nascia, já se estruturava carregada de energia, histórias e memórias compartilhadas. Hoje essa dimensão simbólica quase desapareceu. Nossas casas estão sendo construídas por construtoras ou por profissionais, até mesmo arquitetos, totalmente desconectados com a essência dos moradores, das pessoas que irão habitar, sem relação nenhuma com o entorno, sem olhar para o terreno, sem olhar para o clima local e até para a cultura. E acabam por produzir espaços para o mercado e não para pessoas. E esse movimento trouxe o que eu chamo de arquitetura por estética, que é uma arquitetura que não tem como intenção nenhuma se conectar com a vida real e os desejos profundos dos seus moradores. A maioria dos projetos hoje são feitos como se fossem para o ego do arquiteto e não para a alma do cliente. Acaba que o profissional começa a criar projetos como se fosse para ele mesmo, sabe? Eles não conseguem se conectar com a essência verdadeira dos clientes e mal conseguem reproduzir o que eles precisam viver no dia a dia para se sentirem melhores e pertencentes no seu próprio lar. E assim se nascem ambientes genéricos, frios, luxuosos talvez, mas não contém nenhum significado. É importante dizer que essa não é uma crítica aos profissionais de arquitetura. Afinal, eu sou arquiteta e também trabalho com construções. A minha intenção não é desmerecer o ofício, mas sim trazer uma nova perspectiva. Eu acredito em uma arquitetura consciente, que projeta para a saúde, para o bem-estar e para a expansão do ser humano. Que une a estética, espiritualidade, ciência, o simbolismo e a técnica. Frank Lloyd Wright já alertava isso há um século. Na década de 1920, ele já havia percebido que a Revolução Industrial estava causando uma ruptura entre o ato de morar, a natureza e o ser humano. E até hoje seguimos repetindo este mesmo erro. A patologia da lei do menor esforço também se expressa na nossa rotina. Hoje a gente confunde conforto com passividade. Descansar virou sinônimo de se jogar no sofá com o controle na mão, consumindo estímulos o tempo todo sem presença. Cozinhar, que era um ato alquímico, um momento de nutrição física e energética, se tornou algo feito às pressas só para cumprir função.
E o mesmo acontece com tarefas simples, como organizar um ambiente que você está procrastinando há dias, que você sabe que seria algo que te faria bem. O descanso ele não precisa ser improdutivo. Essa é uma percepção do consciente coletivo, algo que foi implantado na nossa cabeça, de que a gente tem que ralar de segunda a sexta para quando chegar no fim de semana a gente se jogar no sofá e ficar na inércia. É mais bem aproveitado se ele for um descanso ativo e criativo. Um descanso que nos nutre. Ele pode ser um ato de desenvolver o seu intelectual, pode ser um ato de desenvolver o seu lado artístico, como uma pintura, um artesanato, tocar um instrumento. Também pode ser um ato de movimento, de conexão com a natureza, seja numa trilha, um passeio a céu aberto. Também pode ser um simples ato de organizar a sua casa, a sua terceira pele com intenção. A pergunta hoje aqui é: o que a sua alma deseja fazer que a lógica da lei do menor esforço tem te impedido de viver? A aceleração industrial foi um ponto de virada, porque enquanto a natureza funciona em ciclos de expansão e retração, em momentos de pausa e aceleração, a indústria já funciona num ritmo mais contínuo e muito mais acelerado. E esse descompasso entre natureza e indústria fez com que nossas casas fossem tratadas como produtos, sem relação com o tempo real humano e as necessidades reais de morar. E assim nasceram as chamadas máquinas de morar, construções erguidas apenas para atender à demanda do mercado. Apartamentos em série, condomínios idênticos, programas de necessidades sem identidade, sem nenhum cuidado com quem vai habitar. Muitas casas ignoram elementos básicos de bem-estar. Não se adaptam ao clima e sequer oferecem fluxos e espaços adequados para descanso e convivência. E o resultado é patológico. Ansiedade, conflitos familiares, sensação de não pertencimento àquele espaço, vontade de estar fora o tempo todo, como se o lar não fosse um lugar seguro. Essa lógica industrial também afetou nossos materiais de construção. Porque pensa comigo, quanto mais nós nos afastamos da natureza, mais artificiais, tóxicos e genéricos ficam os elementos que compõem os nossos lares. Hoje nós vivemos a era do plástico, cercados de PVC, tintas químicas, vernizes tóxicos. Estamos em contato diariamente com esses materiais e sequer percebemos o quanto esses materiais prejudicam a nossa saúde. Mas existem alternativas. Materiais mais naturais podem ser implementados tanto nas nossas construções como dentro dos nossos ambientes. Acabamentos menos tóxicos, materiais locais que reduzem o deslocamento desse material até a obra, ou ao menos materiais que busquem se aproximar do mais natural possível. A gente sabe que hoje o custo das coisas pode tornar um impedimento, mas se tivermos a intenção de reduzir ao menos o máximo que pudermos, já é um passo, para que mais à frente a gente possa dar um segundo passo. E aí no terceiro ou no quarto passo, a gente alcance ali o máximo de naturalidade na convivência do dia a dia, nos materiais e, consequentemente, melhor para a nossa saúde. E por favor, não me leve a mal, não estou falando aqui que a gente precisa abrir mão da estética. Pelo contrário, a estética é essencial. A beleza é primordial para a transcendência do ser humano. Porque ambientes belos e harmonizados são capazes de nos organizar internamente. Pega como exemplo a natureza. É difícil você encontrar uma paisagem natural que seja desarmônica, que seja feia. E quando a gente está na presença desses locais, a gente tende a organizar as nossas emoções, porque estimula os nossos sentidos. O nosso sentido da visão se conecta com aquilo que é belo e faz com que nós nos sintamos bem com isso. Eu costumo falar que os seres humanos possuem ambientes internos assim como possuem seus ambientes externos. E que cada pessoa
tem uma necessidade exclusiva de ambientes. Com isso, acredito que a arquitetura pode ser um instrumento de transformação. Para mim, eu preciso de alguns espaços específicos que adentrem a minha rotina, que façam eu me sentir ordenada e harmonizada no dia a dia, que façam eu me sentir bem. Então eu preciso ali ter um espaço já codificado, estruturado e organizado para ter um momento em silêncio, outro espaço para fazer uma leitura, outro espaço onde eu possa estudar, trabalhar e ter mais foco, outro espaço que eu possa ter um momento de descanso profundo, um espaço que eu possa cozinhar, ter contato com os alimentos, que eles fiquem de forma exposta para que as cores me estimulem e me conectem mais com o ato de cozinhar. Então, quando temos espaços bem estabelecidos, de acordo com as nossas necessidades, esses espaços são como um verdadeiro convite diário, que te estimulam e te afirmam e fazem com que você viva momento após momento dentro do que faz sentido para você. E isso também vale para a parte externa da casa, para o paisagismo, para o entorno como um todo. Imagina que você, ao chegar na sua rua e ao se conectar, mesmo que um pouco distante da sua casa, você já sinta aquela sensação de pertencimento e que aquele lugar ali é um lugar seguro, que ele vai te receber e te acolher. Já vimos que a industrialização acelerou a vida e nos desconectou com a nossa verdadeira natureza. O planeta, porém, tem capacidade de regeneração. Nós é que somos os principais prejudicados nessa história. Por isso, eu acredito que precisamos resgatar algumas práticas do passado, adaptá-las ao presente, mas sempre pensando no futuro. No decorrer da minha jornada de estudante e profissional de arquitetura, eu tive algumas epifanias. Uma delas, ainda na época de faculdade, foi quando eu percebi que a construção civil era a maior responsável pelos resíduos físicos, sólidos e gasosos do nosso planeta. O que acaba também por ser responsável de muitas patologias na saúde física, emocional e espiritual do ser humano. Eu acredito que Deus se expressa em todas as formas de vida e que nós fazemos parte de um ecossistema onde temos uma função colaborativa. E quando estamos desconectados da nossa consciência, nos separamos do todo e adoecemos. Então, tomei como propósito projetar espaços que promovam o despertar da consciência nos seres. Espaços que estimulem aquele momento de reflexão para que os seus habitantes possam tomar suas melhores decisões sem a intervenção de medos, ansiedades, discussões, conflitos, espaços que refletem a essência de quem eles são e dos propósitos que eles vieram cumprir. Para que assim nossas casas não se tornem apenas máquinas de morar, mas sim um lugar de nutrição, reconexão e expansão. E assim a sua casa seja como um reflexo da sua alma.